Boa noite, sejam bem-vindos a mais um seminário especial. Hoje é o nosso seminário especial de verão de análise técnica. Iria só pedir-vos, como habitual, para confirmarem o som e a imagem se está a ser recebido por vocês com qualidade, para podermos então iniciar o nosso seminário. Boa noite, iria pedir-vos que confirmassem se o som está a ser recebido por vocês com qualidade. Na janela de chat, só dizerem OK. The broadcast is now starting. All attend. Ora, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um seminário especial de verão. Hoje teremos então a análise técnica, depois da semana passada termos abordado a análise fundamental. Iria só pedir-vos que confirmassem na janela de chat se estão a receber o som com qualidade. Parece então estar tudo ok. Podemos dar início então ao nosso seminário especial de análise técnica. Hoje teremos, depois da semana passada termos abordado a análise fundamental, temos hoje a análise técnica como um dos grandes temas, uma das questões mais importantes na análise e na negociação hoje em dia é também esta análise técnica. No seminário de hoje vamos abordar três diferentes temas. Vamos primeiro vou abordar aqui como identificar padrões tanto de reversão como de continuação de tendências para também identificar os melhores pontos de entrada e quais serão os melhores pontos de saída nos trades. Depois também aqui um pouco, como também alguns de vós e muitos de vós também já devem ter ouvido falar aqui das médias móveis, que é um dos indicadores técnicos mais conhecidos e mais utilizados para o trading, e também alguns osciladores. Tenho aqui também disponível os nossos contactos. Qualquer dúvida, qualquer questão que tenham, é só entrar em contato connosco para um destes contactos. Vamos então iniciar esta formação. Inicialmente, como referi, vou abordar a questão dos padrões gráficos. Teremos então padrões de reversão e padrões de continuação. Existem padrões de reversão, que é o cabeça e ombros, também conhecido por, normalmente nós nos seminários falamos em HIS, HIS por ser Heads and Shoulder, por isso é que nós referimos então ao HIS. Por isso, quando ouvirem nos nossos seminários HIS, já sabemos que estaremos a falar de cabeça e ombros. Depois temos também duplo ou triplo topo e duplo ou triplo fundo, que também já iremos ver mais à frente. Depois teremos, para além dos de reversão, temos padrões gráficos de continuação, em que temos os triângulos, os wedges, que são também as cunhas, e as flags ou bandeiras. Normalmente estes termos são em inglês, por isso convém também terem aqui esta familiarização com estes termos para que depois nos seminários e durante o trading consigam entender melhor. Médias móveis, teremos como negociar com médias móveis simples, médias móveis duplas e médias móveis triplas, tudo no mesmo gráfico. E depois temos também osciladores, que são indicadores bastante importantes para perceber quando é que um ativo está, por exemplo, em zona de sobrecompra ou de sobrevenda,
quando é que podemos aproveitar também estes indicadores para o trading. Normalmente, em zonas de lateralização, são indicadores também bastante interessantes para utilizar e para tirar aqui alguns rendimentos. Começando então aqui pelos padrões de reversão, existem algumas características comuns tanto ao reversão como ao de continuação, que é o facto de terem que ser normalmente precedidos de uma tendência, quer uma tendência bullish ou altista, ou uma tendência baixista ou bearish. Em relação aos padrões de reversão, o primeiro sinal de reversão desta tendência é normalmente a quebra da linha de suporte ou de resistência. Nós vamos ver que tanto o cabeça e ombros, como os duplos fundos e duplos topos, são constituídos por suportes ou resistências, e o que indica que pode haver uma reversão então aqui da tendência é a quebra dessas linhas importantes. Depois teremos o facto de quanto maior ou mais amplo for o padrão, maior também será o movimento seguinte. Também já vão perceber no cabeça e ombros e nos duplos topos e duplos fundos ao que eu me estou a referir em relação à amplitude e ao movimento seguinte. Em relação aos padrões de reversão, demoram menos tempo a ser formados que os padrões de continuação, que os padrões de topo são mais voláteis e demoram menos tempo a ser formados que os de fundo. Em relação também aqui a estes padrões, é bastante importante, e eu já vou referir principalmente no cabeça e ombros, o volume é um dos indicadores também mais importantes para confirmar estas tendências. Head and Shoulder é então esta formação, este padrão técnico em que é um aspecto idêntico a dois ombros e uma cabeça, e indica, por exemplo, numa tendência altista, haver este cabeça e ombros, indica que poderemos estar perante uma reversão da tendência. O que eu me estava a referir há pouco quando falava no volume, o volume é uma questão bastante importante para confirmar um cabeça e ombros. Ou seja, quando há este primeiro ombro esquerdo, temos um crescimento do volume de negociação. De seguida, quando há a formação da cabeça, terá que ser obrigatoriamente precedida aqui desta diminuição de volume, e quando se confirma aqui então o topo da cabeça, terá que haver novo aumento de volume neste padrão técnico. Depois há então, na formação já do ombro direito, há então esta queda do volume de negociação. O que é que vem confirmar este padrão técnico do cabeça e ombros? É a partir do momento que há a quebra desta zona de suporte, que é também chamada a neckline, há a quebra desta zona de suporte e vemos que há um aumento bastante... Há aqui um grande crescimento do volume de negociação, pelo que é o que eu estava a referir. Quando há quebra da zona de suporte, há um aumento do volume de negociação. Por isso, em relação ao volume, o que tem que ter em atenção é, quando há formação do ombro esquerdo, volume de negociação alto, depois há a quebra, formação ou o topo da cabeça, elevado volume também de negociação, volume idêntico, mas depois, quando há a formação do ombro direito, o que vem confirmar é esta quebra do volume. Se houver um aspecto idêntico a este, mas se o volume de negociação for alto, for idêntico a estes, então aí não estaremos perante um cabeça e ombros e não haverá provavelmente esta inversão da tendência. Por isso, sempre que houver um padrão técnico idêntico a este cabeça e ombros, é necessário ou é bastante importante ter a questão do volume para confirmar esta tendência e depois confirmar também esta questão. Em relação aqui ao Head and Shoulder, há uma questão ainda mais importante, que é o pullback. Ou seja, quando há a quebra da neckline, depois é normal e é usual que haja este pullback, ou seja,
volta aqui para cima um pouco a aliviar esta queda, mas depois aqui nesta linha que era o suporte, que era o neckline, faz aqui resistência no ponto, aqui neste ponto G, faz resistência e vem por aqui abaixo. Ou seja, head and shoulder, quando é que nós deveríamos entrar neste trade? Seria aqui no ponto G, depois dele confirmar o pullback. Ou seja, não devemos entrar num head and shoulder mal ele quebra a zona da neckline. Ou seja, mal quebra o suporte, não devemos entrar no trade, apenas ou aqui um pouco mais abaixo se ele continuar a tendência de queda, e normalmente se fizer aqui então este pullback e começar aqui a inverter, então aqui sim entraríamos curto neste trade de reversão da tendência. Como podemos ver, um exemplo prático é aqui então Libra-Yen, Libra-Yen aqui num gráfico semanal. Ele tinha aqui então esta zona da neckline, ou seja, esta zona de suporte, fez aqui então o ombro esquerdo, fez então também a cabeça, fez o ombro direito e, se pudermos ver, ele veio aqui abaixo, depois teve uma vela ou velas altistas que permitiu fazer o pullback, então, e só aqui nesta zona entraríamos no trade com uma posição curta em Libra-Yen. O que eu estava a referir há pouco, de quanto mais amplo for esta amplitude da cabeça, digamos assim, será também a amplitude de que deveremos ter como target. Ou seja, a amplitude da cabeça, esta linha branca, é a amplitude em que devemos ter o target. Ou seja, fez o pullback, entraríamos curtos nesta zona e meteríamos como take profit nesta zona de suporte. Ou seja, sempre que houver um head and shoulder e quiserem entrar no trade, terão que fazer o aconselhado é o take profit e o target ser esta zona na amplitude da cabeça. Ou seja, tem uma cabeça, traçam uma linha da amplitude da cabeça, passam essa linha para aqui para definirem então onde é que terão que fazer como target. Como veem, teríamos aqui uma tendência altista, um head and shoulder no topo, inverteu completamente esta tendência e veio por aí abaixo. Ele aqui, nesta zona, teve aqui uma pequena inversão, mas continuou por aí abaixo. Isso, o seguro é sempre meterem como target este ponto, depois claro que poderá continuar, mas o seguro é terem este target. Estavam aqui a fazer-me já uma pequena questão em relação à análise, se pode ser feita em qualquer tipo de gráfico. Pode. A análise técnica pode ser feita em gráfico semanal, em gráfico diário, em gráfico horário, gráfico de 15 minutos, gráfico de meia hora. Poderão fazer, depende também do vosso tipo de negociação, poderão fazer esta análise técnica em qualquer time frame de negociação. Agora depois também temos um inverted head and shoulders, ou seja, teremos um cabeça e ombros invertido, ou seja, em vez de ser no topo, temos essa negociação, esse padrão de reversão no fundo. Ou seja, temos aqui uma tendência bearish, temos aqui a formação do ombro esquerdo, formação da cabeça, formação do ombro direito e esta aqui é a nossa neckline, que agora, em vez de ser suporte, é uma linha de resistência. O que é que fizemos? Traçámos outra vez uma linha branca na amplitude da cabeça, colocámos essa amplitude a partir da neckline e o nosso target seria então esta zona. Depois de ele quebrar, fez aqui então também o pullback, como referi, ou seja, quebrou a linha de resistência, a neckline, veio aqui um pouco acima, desceu novamente, veio aqui à zona da neckline e reagiu em alta. Ou seja, aqui também só iríamos entrar no trade quando ele viesse aqui novamente à zona da neckline. Entraríamos aqui no trade, ele reagiu em alta, poderíamos colocar aqui o take profit, mas poderíamos ter fechado o trade logo neste momento para
impossibilitar possíveis quedas. Ou seja, isto é uma zona onde devemos colocar o take profit, o nosso target, mas não implica que não fecharemos o trade antes de atingir essa zona. Em relação, estão aqui também novamente a perguntar-me em relação ao stop loss. O stop loss nestas zonas deverá ser colocado, ou seja, se eu entrar aqui na neckline, terá que ser normalmente 1/3 da amplitude da cabeça, que poderá coincidir com zonas de suporte. Isto convém ter então aquela gestão do risco, normalmente de 1/3, ou seja, o take profit ser 3 vezes superior ao stop loss, para ter aqui então essa gestão do risco no ativo e o ativo ou o trade compensar. Depois, mais padrões de reversão, temos o duplo topo, temos duplo topo e triplo topo, e duplo fundo e triplo fundo. O duplo topo é também o segundo padrão mais comum a seguir ao HIS e também tem a mesma amplitude, é também o target que devemos definir. Como podemos ver no gráfico, o duplo topo é, como o nome indica, tocar duas vezes na mesma zona, ou seja, se pudermos ver, temos aqui quase a espécie de dois triângulos, em que a zona superior é idêntica, a fazer então aqui resistência. Vem aqui à linha de suporte. O que é que nós iríamos definir? Mal quebrasse esta zona de suporte, iríamos então definir o nosso target na amplitude da cabeça, na amplitude do triângulo. Ou seja, aqui 152 pips, o nosso target iria ser 152 pips abaixo, mal quebrasse a zona de suporte. O mesmo se aplica ao duplo fundo, numa tendência baixista. Temos aqui então duplo fundo, fez aqui um triângulo, fez aqui novamente outro triângulo. Na zona de suporte, iríamos entrar com uma posição compradora, mal ele quebrasse essa resistência. Aqui a amplitude do duplo fundo é de 104 pips. O que é que nós iríamos fazer? O nosso take profit, o nosso target, seria aqui esta linha então vermelha de mais 104 pips e iríamos estar então aqui com uma posição longa, mal ele quebrasse esta zona de resistência. Mais que duplos topos e duplos fundos, temos também triplos fundos e triplos topos, que é igual ao duplo fundo e ao duplo topo, mas em vez de 2 pontos de toque, poderemos ter 3 pontos de toque. O que eu referi, é importante a questão de quebrar a zona de suporte, ou a zona de resistência, depende dos casos, uma vez que poderemos ter não duplo topo, mas triplo topo, por exemplo, ou neste caso triplo fundo. Ou seja, ele veio aqui uma vez, reagiu em alta, veio aqui novamente, reagiu em alta. Se quebrasse aqui então em alta esta zona, poderíamos ter duplo fundo e reagir em alta, mas veio aqui novamente, fez triplo fundo e aí então sim reagiu em alta. Por isso, já sabem, teremos aqui então cabeça e ombros, duplo topo e duplo fundo, e triplo topo e triplo fundo, como padrões de reversão, de alteração da tendência que está em vigor no mercado. Para além de um padrão de reversão, temos também os padrões de continuação. O que é que são padrões de continuação? Como referi, têm uma característica idêntica, é que têm que ser sempre precedidos de tendências de mercado, ou seja, normalmente não pode estar numa zona de lateralização. Não é que não haja padrões, mas normalmente nas lateralizações é um pouco mais difícil de definir estes padrões de continuação ou de reversão. Ou seja, seguir uma tendência bullish ou bearish, neste caso, o padrão indica-nos que essa tendência vai continuar, como o nome indica, continuação. Como estava a referir, os padrões de continuação indicam que essa lateralização nos preços não é mais do que uma tendência. Como vamos ver, nestes padrões de continuação irão haver triângulos, flags, wedges, em que há uma espécie de uma pausa na tendência, ou seja, um alívio por parte do mercado, e depois continua a tendência que vinha a ter anteriormente. Estes padrões de continuação demoram menos tempo a formar-se que os padrões que vimos anteriormente de reversão.
Para iniciar, temos padrões de continuação triângulos, ou seja, temos triângulos simétricos, em que ambas as, ou seja, o triângulo está praticamente equidistante, a zona superior e inferior. Temos um triângulo ascendente, em que a zona superior do triângulo é uma linha reta e a zona inferior é uma linha ascendente. E na descendente é igualmente é idêntico ao caso acima. A zona inferior é uma linha plana e a zona superior do triângulo é uma linha descendente. O triângulo simétrico tem como principais características o facto de a linha de suporte com tendência ascendente e uma linha e a resistência com tendência descendente. Ou seja, como estava a referir, a linha de resistência é descendente e a linha de suporte é ascendente, como está aqui referido. Como eu estava a dizer, a quebra de um triângulo, ou seja, a quebra tanto de uma resistência como de um suporte, indica a continuação dessa tendência. Um requisito mínimo são 4 pontos de toque no triângulo, como podemos ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 normalmente, por isso tem sempre mais do que 4 pontos de toque, é o requisito mínimo para ser considerado então aqui um triângulo. Caso o breakout, ou seja, a quebra de um suporte ou de uma resistência não aconteça, quer dizer que o triângulo está a perder então essa força e os preços poderão continuar a lateralizar e a não ser apenas uma pausa da tendência do mercado. E o volume tenderá a diminuir à medida que o triângulo vai estreitando e deverá aumentar quando há essa quebra. Por isso, a ter também em atenção esse fator. Por exemplo, o que isto quer dizer é que, à medida que o triângulo vai estreitando, o volume de negociação vai diminuindo e para confirmar a quebra, o breakout, então, de uma zona de resistência ou de uma zona de suporte, é o aumento do volume de negociação. Um dos exemplos de triângulo simétrico é um caso bem recente do euro-dólar. Euro-dólar desde abril, desde março, que veio com uma tendência baixista. Começou aqui, agora em junho, a formar este triângulo de negociação, veio estreitando cada vez mais. E o que é que aconteceu? Quebrou o triângulo simétrico em baixa, quebrou esta zona de suporte e continuou a sua tendência baixista. Neste caso, o euro-dólar reagiu em alta, mas eu creio que poderá continuar mesmo até aos 1,12. Agora, aqui recentemente, euro-dólar poderá continuar em baixa. Depois, temos triângulo ascendente. Como referi, a zona superior do triângulo é plana e a zona inferior, ou seja, o suporte, é a linha de suporte é ascendente. Isto significa que os compradores estão mais agressivos que que os vendedores, ou seja, como há esta linha ascendente, significa que está a haver então um aumento dessa tendência compradora. Isto vem numa tendência altista, há aqui uma pequena pausa, uma pequena lateralização, mas esta linha inferior, esta linha de suporte, indica-nos que continua a haver uma pressão compradora. Ou seja, o que é que isto indica? Que mal quebre a resistência em alta, vai continuar a tendência altista que vem a ter anteriormente à formação do triângulo. O mesmo acontece com o triângulo descendente, em que poderemos ter então essa tendência baixista, começa a lateralizar um pouco a cotação, mas continua a dizer que a pressão vendedora está mais forte do que a pressão compradora. Quebra a zona de suporte em baixa, continua então esta tendência baixista ao quebrar o suporte do triângulo descendente. Como estava a referir, também nos padrões de continuação temos estratégias de negociação. Ok? Temos também aqui estratégias de negociação, como referi anteriormente. Estavam agora também aqui a perguntar-me onde é que devemos colocar o stop loss e o take profit. Era isso que eu ia dizer. Quando há a quebra desta zona, ou seja, quando há a quebra
de um triângulo em baixa ou em alta, devemos utilizar a mesma estratégia da amplitude do triângulo. Ou seja, aqui houve a amplitude de 85 pips, quebrou em baixa, o nosso target deve ser 85 pips abaixo. O mesmo aconteceu aqui. Tivemos então aqui por acaso não foi uma reversão, uma continuação, mas sim uma reversão, ou seja, tínhamos uma tendência altista, quebrou em baixa e tivemos essa reversão. Aqui, 45 pips de amplitude do triângulo, quebrou em alta o triângulo, target 45 pips acima. Por isso, a estratégia acaba por ser a mesma dos padrões de reversão, ou seja, quando há quebra do triângulo em baixa ou em alta, ou seja, quando há a quebra da resistência ou uma quebra da zona de suporte, o target deve ser o da amplitude do triângulo de negociação. Outros padrões de continuação são o edge, ou seja, as cunhas, é idêntico aos triângulos que tivemos a ver agora, só que neste caso, tanto a zona de resistência e de suporte do triângulo tem uma inclinação ascendente ou descendente. Vimos aqui anteriormente que ou é simétrico ou uma das linhas é plana. Se for descendente é o suporte, se for ascendente é a resistência. E no caso do wedge, ambas as linhas, tanto de resistência como a linha de suporte, têm inclinação baixista ou inclinação altista. Neste caso, uma das características é que demora 1 a 3 meses a ser formado, sensivelmente, e tal como as flags que vamos ver posteriormente, a tendência ou a inclinação destes padrões técnicos tende a ser contrário à tendência que vêm a ter. Como podemos ver aqui, isto é uma tendência bullish, e o que é que o edge é? Ou a inclinação do edge é uma inclinação descendente. O que eu quero dizer neste último ponto é exatamente isso, ou seja, a inclinação tende a ser contrária à tendência dominante. Tendência bullish ou tendência altista, o edge tem uma inclinação descendente. Inclinação ou uma tendência bearish ou uma tendência baixista, tivemos aqui um edge com uma inclinação ascendente. Aqui, tal como anteriormente, também há a estratégia de negociação de amplitude. Temos aqui um edge em que a amplitude foi de 180 pips, quebrou a zona de suporte em baixo, ou seja, continuou a sua tendência descendente, quebrou então a zona de suporte em baixa. O nosso target seria então 180 pips abaixo. Ok? Depois, como referi anteriormente, outro dos padrões de continuação são as flags. O que é que isto indica? As flags, como o nome indica, são uma espécie de bandeiras em que há também este alívio e esta quebra, ou este abrandar da tendência dominante. Temos aqui então as principais características idênticas às outras, são pausas nas tendências de negociação. As flags são mesmo consideradas um dos padrões de continuação mais fiáveis e mais utilizados por parte dos traders. E o declive da flag é, como referi aqui na wedge, o contrário à tendência dominante. Ou seja, se temos uma tendência bullish, vamos ter uma flag com uma inclinação para baixo. Se temos perante uma tendência baixista, uma tendência bearish, vamos ter uma flag com uma inclinação para cima. Como vemos aqui, esta também é uma das... Temos também estratégias de negociação nas flags. As flag, ou a flag, aqui neste caso, é uma tendência altista em libra-dólar, gráfico horário. Como podem ver, já vimos gráficos diários, gráficos semanais. Agora estamos a ver gráfico horário.
como podem ver, a análise técnica e estes padrões aplicam-se a todo o time frame e podem utilizá-lo independentemente da vossa estratégia e da vossa preferência de negociação. Mas como estava a dizer, aqui neste caso, Libra-dólar, estamos perante uma tendência bullish, uma tendência altista, e tivemos aqui uma flag que é nada mais, nada menos como esta negociação entre um canal praticamente equidistante e temos esta negociação dentro desse canal durante algum tempo. Estamos uma tendência bullish, a inclinação da nossa bandeira, da nossa flag, é descendente, ou seja, para baixo, contrária à tendência dominante. Aqui a estratégia de negociação acaba por ser idêntica às outras, aqui é na amplitude deste canal que é formado, ou seja, formou este canal de negociação, este canal equidistante, medimos a amplitude, o que é que fizemos? Passamos a amplitude do canal de negociação aqui para cima e apontaríamos como um primeiro target, um target mais fiável, aqui esta zona de negociação, que poderá, e como aconteceu, continuou então em alta esta negociação depois de quebrar a zona de resistência em alta. Pode acontecer o mesmo numa tendência bearish, numa tendência baixista, em que nesse caso teríamos numa tendência baixista, provavelmente teríamos aqui uma flag com uma inclinação ascendente e nesse caso, em vez de quebrar a zona de resistência, iria quebrar a zona de suporte da flag e continuaria então o movimento para baixo. Ou seja, aqui quebrou a resistência. Se tivéssemos uma flag com tendência ou inclinação ascendente, então teríamos então essa quebra da zona de suporte para continuar uma tendência baixista. Estão aqui a perguntar-me em relação também novamente ao stop loss e take profit, em termos de gestão do risco. Lá está, acaba por ser normalmente o stop loss um valor cerca de 1/3 do take profit. Se definíssemos então um target, um take profit aqui, provavelmente iríamos definir um stop loss aqui em baixo. Por isso teremos também, para além de tudo isto, considerar se vale a pena entrar no trade, se é um trade que tem grandes probabilidades de vir ao meu stop loss antes, ou em vez de continuar a sua tendência. Por isso temos de ter sempre isso em consideração. Mas sim, em relação em termos técnicos, o stop loss deverá ser sempre 1/3, digamos assim, do take profit. Se tivermos um take profit de 30 pips, o nosso stop loss deverá ser 10 pips. Mas não também um stop loss que seja fácil de atingir, senão depois são logo stopados e a posição não tem margem para variar. Outro dos indicadores bastante utilizados na negociação, no trading, não só em mercado, é utilizado em todos os mercados, mercado cambial, mercado de índices, mercado de ações, todos os mercados absorvem este indicador de negociação. A média móvel é um dos indicadores, como refiro aqui, mais antigos de análise técnica e é também um dos mais utilizados. O que é que a média móvel faz? A média móvel calcula a média das últimas N sessões e vai retirando o valor da sessão mais antiga, ou seja, tem sempre um peso ou atribui sempre uma importância maior às sessões mais recentes. Por exemplo, hoje é dia 23, se tivéssemos, hoje temos uma média móvel, ok? Para o dia de amanhã, se eu tiver, por exemplo, como dou o exemplo aqui, de uma média móvel de 50 dias, se eu fizesse hoje o meu dia 50 iria ser um valor e amanhã o meu dia 50 já será outro valor. Ou seja, à medida que eu vou avançando no tempo, o valor mais antigo vai saindo da equação. Ou seja, provavelmente numa média de 50 dias, provavelmente são cerca de 1 mês e meio, quase 2 meses, ou seja, o último valor vai ser sempre tirado da equação para dar mais importância aos valores mais recentes,
ter então esta tendência ou estes valores de negociação. A média móvel suaviza o comportamento do preço do ativo, como vamos poder ver, parece uma espécie de uma onda, digamos assim, e depois dentro das médias móveis temos média móvel simples, em que, como eu refiro aqui, é apenas este cálculo simples em que considera os últimos 50 dias e divide por 50, ou seja, faz uma média simples dos N períodos, e temos a média móvel exponencial, em que o cálculo desta média já atribui, ou seja, faz o mesmo cálculo, mas depois tem um cálculo que atribui mais peso aos dias mais recentes. Por exemplo, neste cálculo aqui, depois iria ter aqui um outro cálculo que iria dar mais importância, por exemplo, aos últimos 10 dias. Normalmente, a média móvel simples é a mais utilizada pelos traders. Dentro das médias móveis, agora aqui temos uma perspectiva para quem pretende ou quem tem diferentes estratégias de negociação. Se tivermos uma tendência, ou quem tem essa negociação de curto prazo ou de muito curto prazo, normalmente pode utilizar essa média móvel de 5 a 13 dias, normalmente curto prazo 14 a 25 dias, curto médio prazo 26 a 49 dias, médio longo prazo uma 50 a 99 dias e longo prazo 100 a 200 dias. Ou seja, se tivermos uma tendência muito curta, esta média móvel dentro deste valor é que mais se adequa, curto prazo é deste valor, médio e longo prazo. As médias mais utilizadas são as que eu tenho aqui a bold, são a de 14 dias, a de 50 dias, a de 100 dias e a de 200 dias. Eu particularmente gosto mais de utilizar a média móvel de 50 dias e a média móvel de 200 dias. Sinto-me mais confortável a negociar com estas médias móveis, têm trazido melhores resultados, ou resultados mais fiáveis de negociar com estas médias móveis, mas lá está, todos são livres de utilizarem aquela que se adaptar melhor à vossa estratégia de negociação e também ao vosso objetivo, mas eu particularmente utilizo mais a de 50 e a de 200 dias. Poderemos ter três diferentes estratégias, ou a estratégia acaba por ser a mesma, mas com três diferentes abordagens à média móvel simples, ou às médias móveis. A média móvel simples, praticamente a estratégia de negociação é sempre que a cotação cruza em alta ou em baixa a média móvel, nós entramos com uma posição. Ou seja, aqui o preço da cotação cruzou a média móvel em alta, em baixa, ou seja, de uma forma descendente, nós aqui entraríamos com uma posição vendedora. Ok? Aqui, cotação quebra em baixa a média móvel, entraríamos com posição vendedora. Vai até aqui abaixo. Aqui, a cotação, temos de ter em atenção também que por vezes há falsos breakouts, por isso também tem que ser, poderão complementar as médias móveis com uma análise de gráfico, como fizemos anteriormente, análise de padrões de continuação, padrões de reversão. Poderão também utilizar os osciladores que vamos ver mais à frente, poderão também utilizar a questão do volume, ou seja, para não haver também esse falso rompimento. Mas aqui a cotação cruzou em alta a média móvel, aqui iríamos comprar, aqui cruzou em baixa a média móvel, ou seja, num sentido descendente, iríamos vender, e assim sucessivamente. Como podem ver, sempre que a cotação quebra por cima, nós se entrássemos com posição vendedora, iríamos ter aqui este ganho. Se aqui, ao quebrar a média móvel numa tendência ou numa inclinação ascendente, nós iríamos comprar. Ou seja, aqui venderíamos, aqui iríamos comprar, aqui venderíamos novamente, aqui compraríamos, e assim sucessivamente.
dependendo da quebra, digamos assim, da média móvel. Depois temos negociação com médias móveis duplas, ou seja, aqui já é para além do cruzamento da cotação com a média móvel, temos de ter também atenção o cruzamento entre médias móveis. Normalmente, esta média móvel que acompanha o preço é uma média móvel mais rápida, provavelmente esta será de 50 dias, e a azul provavelmente será a de 100 dias. Temos aqui então o essencial é praticamente o que vimos na média móvel simples, na única média móvel. Aqui apenas adicionamos uma média móvel, ou seja, a cotação quebrou em baixa as duas médias móveis e aqui iríamos entrar com uma posição vendedora. Como podemos ver, o valor, ou seja, a cotação do ativo cruza mais algumas vezes a média móvel vermelha, provavelmente a de 50 dias, mas nós aqui não entraríamos com nenhuma posição. E porquê? Porque a média móvel de 100 dias, a média móvel azul, não quebrou mais nenhuma vez a média móvel vermelha. Então, nós só vamos entrar com posições longas ou posições curtas, ou seja, compradoras ou vendedoras, se a média móvel se cruzarem uma com a outra, para além do preço também se cruzar com as médias móveis. Depois temos aqui também, lá está, a média móvel cruzou aqui com os dois, a cotação cruzou com as duas médias móveis, mas só aqui quando houve o cruzamento entre as duas médias entrávamos com posição compradora. E assim sucessivamente, cruzamento das duas médias móveis, posição curta, cruzamento das duas médias móveis da mais rápida por baixo, ou seja, vermelha, cruza no sentido ascendente, posição compradora. Aqui entraríamos com posição vendedora e aqui novamente com posição compradora. E também agora a estratégia de negociação com três médias móveis triplas, em que é idêntico às anteriores, mas é o cruzamento das três médias móveis. Ou seja, aqui estas duas médias móveis cruzam, mas esta média móvel mais lenta, provavelmente de 200 dias, não cruzou. Então, só entramos com posição, neste caso compradora, aqui quando as três médias móveis se cruzam. Depois aqui neste caso teríamos novamente então aqui as duas médias móveis cruzaram e aqui voltaram então a cruzar. Poderíamos entrar aqui com uma posição vendedora. Aqui novamente as três a cruzarem posição compradora. Aqui nesta zona a cruzarem novamente as três médias móveis vendedora e aqui novamente compradora. Estas médias móveis triplas acabam por ser esta média móveis triplas acaba por ser então uma negociação um pouco mais complexa, mas também com maiores certezas para entrar nos trades. E por fim, temos aqui então, como referi, os osciladores. Osciladores então que são importantes para perceber possíveis zonas de sobrecompra ou de sobrevenda dos ativos, também em canais de lateralização, podermos tirar algum partido dessas oscilações, como o nome indica, que vão ocorrendo. Pelo que teremos então aqui três indicadores mais importantes nesta gama, digamos assim, nesta área de indicadores. As principais características dos osciladores, como estava a referir, permitem negociar em períodos de lateralização, ou seja, em que há, por exemplo, um suporte e uma resistência e o ativo anda a negociar dentro desse canal. E o que é que nós poderemos fazer com os osciladores? Poderemos tirar partido e aproveitar então para entrar nas alturas certas nessa zona de lateralização. Podemos também utilizar em conjunto com os padrões
gráficos, os primeiros padrões que vimos, para depois pode indicar o abrandamento de uma tendência, o que é preciso também ter sempre bastante atenção à divergência de informação. Depois pode indicar uma tendência altista e o oscilador estar a indicar uma tendência baixista, o que poderá indicar a inversão da tendência. Mas já vos explico melhor o que isto quer dizer. E como referi, indicar a zona de sobrevalorização ou subvalorização, que será também importante para entrar curto ou longo nos trades. Um dos osciladores é o MACD, é um dos osciladores, é um dos indicadores mais utilizados também por nós. Eu gosto particularmente também deste indicador. Foi criado e desenvolvido por Gerald Appel. Mostra a relação entre duas médias móveis e a linha mais rápida ou média móvel mais curta, se quiserem assim chamar, média móvel mais rápida é calculada subtraindo a média móvel exponencial de 26 dias à média móvel exponencial de 12 dias. E a linha mais lenta é uma linha considerada, ou que lhe chamam de trigger, que é uma média móvel exponencial de 9 dias. Isto são apenas os cálculos, a leitura gráfica, então acaba por ser para vocês também mais relevante do que estes cálculos. O MACD indica então o sinal de compra e de venda no cruzamento das linhas, como acontece com as médias móveis. Um cruzamento em alta da linha mais rápida, ou seja, como se fosse uma média móvel de 50 dias, por um cruzamento em alta, ou seja, de baixo para cima, da linha de 50, ou da média móvel mais rápida sobre a média móvel mais lenta, dá-nos um sinal de compra. Aqui acaba por ser exatamente a mesma coisa. Um cruzamento em alta da MACD, que é a linha mais rápida, com a linha mais lenta, que é a trigger, dá um sinal de compra. E também o mesmo acontece ao contrário. Quando a média móvel mais rápida, por exemplo, de 50 dias, cruza em baixa a média móvel de 200 dias, que é a média móvel mais lenta, dá-nos um sinal de venda. Aqui acaba por ser igual, em que a linha mais rápida, que é a MACD, cruzando em baixa a linha mais lenta trigger, dá-nos um sinal de venda. O MACD dá-nos também uma condição, ou indica-nos quando é que há sobrecompra e sobrevenda de um determinado ativo. A sobrecompra é que as duas linhas estão acima do zero e bastante afastadas, e a condição de sobrevenda é a mesma situação, mas quando estão bastante abaixo do zero. Vou-vos dar agora aqui então um exemplo prático. Como podemos ver, osciladores MACD e a sua capacidade de negociação. Como estava a referir, é um dos indicadores que eu também gosto de utilizar, é um dos indicadores que também me dá maior segurança para negociar. Aqui neste caso, se não estou em erro, é também Libra-dólar ou Libra-yen, creio que é Libra-yen neste caso. Libra-yen, por exemplo, aqui MACD implementado a este par cambial. A linha amarela é a linha mais rápida, que eu estava a dizer, e a linha laranja é a linha mais lenta. Por isso, isto acaba por ser o mesmo que as médias móveis, o tipo de indicação que ela nos dá. Ou seja, a linha mais rápida cruzou em baixa a linha mais lenta, a linha laranja, cruzou em baixa, dá-nos um sinal de venda. Mas o facto de estar aqui bastante longe do zero, como referi agora, indica-nos um sinal de sobrecompra deste par cambial. O que é que isto quer dizer? Sinal de sobrecompra, a linha mais rápida, ou seja, a amarela, quebra em baixa a linha laranja. Isto conjuntamente com sobrecompra dá-nos então a queda do ativo. Ou seja, conjugando estes dois fatores, sobrecompra por estar aqui bastante acima e quebra em baixa da linha mais rápida com a linha mais lenta, dá-nos um sinal de venda. Como podemos ver, se vendêssemos aqui o ativo, teríamos então toda esta possibilidade de ganho. Aqui aconteceu novamente o mesmo, a linha mais rápida, a amarela,
Usou em alta a linha laranja, bastante longe do zero, também para baixo, sinal de compra, todo este potencial de ganho. E assim sucessivamente, como podemos ver, novamente aqui a linha amarela a quebrar em baixo a linha laranja, também bastante longe do zero, o histograma também acima do zero, então todo este potencial de ganho entrando aqui com uma posição curta. E assim sucessivamente. Outro fator importante aqui no MACD é o facto de o histograma, ou seja, esta sombra, estar acima ou abaixo do zero no momento. Ou seja, nós aqui, neste caso, por exemplo, temos as linhas a cruzarem, está bastante longe do zero, mas o histograma está aqui bastante curto e está aqui muito perto do zero, ou seja, não nos indica essa confiança para entrar no trade. E como podemos ver, esta questão de estar aqui bastante acima não se confirmou. Não houve a quebra e a queda como houve aqui nestas duas situações, em que o histograma, ou seja, esta sombra, estava aqui bastante acima da linha do zero. Por isso, no MACD tenham também isso em conta, o facto de ter aqui o histograma muito longe ou muito perto do zero, dará também essa indicação. Por isso, aqui neste caso, como podem ver, nem sempre as quebras das linhas nos dão a indicação de compra ou de venda. Temos que também ter em atenção à sombra que está subjacente ao gráfico. E como podem ver, os melhores indicadores de compra ou de venda, quando há o cruzamento, as linhas ou o histograma também está bastante acima ou abaixo do zero. Por isso tenham isso em conta quando negociarem com o MACD. Tenham atenção, quando há a quebra das linhas, terem atenção também às sombras de negociação. Em relação aqui ao MACD, estão a perguntar-me se podemos ver um padrão flag, ou seja, a MACD é apenas um oscilador, não implica e não impossibilita que haja aqui uma flag e haja aqui um padrão de reversão ou de continuação no meio, ok? O oscilador é diferente do gráfico, por isso poderão ver padrões de continuação, padrões de reversão, flags aqui no meio e poderão conjugar, e convém sempre conjugar indicadores técnicos, ok? Para ter uma maior confiança de entrar no trade. São aos valores para parametrizar o MACD. Na plataforma da Xstation eu utilizo os valores que estão por definição, que são os valores também mais utilizados e mais usuais. Depois temos outro indicador que é o RSI. O RSI foi desenvolvido por Wells Wilder e que mede a força relativa do mercado. O nome em português é mesmo FRI, é força relativa, ou índice de força, IFR, índice de força relativa, assim é que é. Ou seja, mede-nos, dá-nos a força do mercado mais recente. Normalmente é utilizado o período de 14 dias, é também o período que eu utilizo. Varia entre 100 e 0 e acima de 70 indica-nos sobrecompra e abaixo de 30 indica-nos sobrevenda. Essa sobrecompra existe então a oportunidade de venda e essa sobrevenda existe então a oportunidade de comprar o ativo. Segundo o criador do indicador, as melhores oportunidades existem quando se dão os failure swings. O que é que isto quer dizer? O top failure swing é quando o RSI está acima dos 70 pontos, ou seja, em zona de sobrecompra, mas não consegue estabelecer um novo máximo superior ao anterior. Como eu vou explicar agora também já de seguida. E o mesmo acontece com o bottom failure swing, ou seja, está abaixo, o RSI está abaixo dos 30 pontos, mas não consegue fazer mínimos inferiores ao mínimo anterior. Um dos exemplos é mesmo este, ou seja, temos aqui o RSI entre os 70 e os 30 pontos,
é a zona em que não há nem sobrecompra nem sobrevenda do ativo. Ou seja, eu particularmente neste indicador só costumo negociar então quando quebra os 70 pontos em alta ou quando quebra os 30 pontos em baixa. Quando está dentro dos 70 e dos 30 pontos, nunca me dá muita também confiança para entrar no trade. Por isso, normalmente costumo negociar mais quando há a quebra destas zonas, ou dos 70 em alta ou dos 30 em baixa. Como estava a referir anteriormente, top failure swing é quando não consegue, ou seja, passa os 70 pontos e não consegue fazer máximos superior ao máximo anterior. Há assim uma tendência descendente e isso é a melhor oportunidade de venda do ativo. Como podemos ver, isto é um top failure swing, ou seja, RSI acima dos 70 pontos, mas os máximos têm vindo a ser cada vez mais baixos do que os máximos anteriores. Se entrassem aqui então com uma posição vendedora, ou seja, acima dos 70 pontos em sobrecompra, posição vendedora, aqui exatamente neste ponto teriam toda esta margem de ganho para negociar e para beneficiar então aqui neste indicador. O mesmo aconteceu aqui, podemos ver aqui, por exemplo, há diversas, não implica que a quebra dos 30 pontos em baixo ou dos 70 em alta não nos indiquem possibilidades de compra ou de venda, como podemos ver aqui, quebrou os 30 pontos em baixa, aqui também reagiu em alta, aqui também quebrou os 30 pontos em baixa, também reagiu em alta. Aqui aconteceu o mesmo, passou os 70 pontos e aqui também os 70 pontos e reagiu em baixa, sempre com oportunidades de entrar no trade. Mas o que oferece e o que indicam é que o que oferece mais segurança é quando há estas failure swings. E o bottom failure swing é quando está abaixo dos 30 pontos, então, e não consegue fazer mínimos mais baixos do que o mínimo anterior. Ou seja, esta tendência ascendente, então, é para entrar com posição compradora aqui em baixo. E depois, para finalizar, os osciladores, um indicador estocástico. Confesso também que não utilizo muito este indicador. Por exemplo, o nosso colega Pedro Amorim, ele gosta bastante deste indicador. Eu não o utilizo tanto, mas é um indicador também interessante para idêntico ao MACD e ao RSI. Foi desenvolvido também por George Lane. No gráfico ou no estocástico existe a linha K e a linha D, sendo que a D é a linha que oferece mais sinais para entrar nos trades e o período mais utilizado é o 14. Estas linhas oscilam também entre 80 e 100, entre 0 e 100, sendo o 80 e o 20 os pontos mais fulcrais no indicador estocástico. A linha K é a linha mais rápida, sendo a linha D a média móvel de 3 períodos da linha K. Como podemos ver aqui, varia entre 0 e 100, como tinha referido. Os 80 e os 20 são a zona de sobrecompra e de sobrevenda, respectivamente. Ou seja, aqui quebrou os 20 pontos em baixa. A linha mais rápida, que é a amarela, este acaba por ser idêntico nesta parte ao MACD. Ou seja, a linha mais rápida amarela quebrou em alta a linha laranja e poderíamos entrar aqui então com uma posição compradora. Também tínhamos esta margem toda de ganho e o mesmo aconteceria aqui com esta posição vendedora. Ou seja, a linha mais rápida acima dos 80 pontos, muito perto dos 100 até, quebrou em baixa a linha mais lenta e todo este potencial de ganho. Por isso, aqui acaba por ser também interessante e importante para utilizar na negociação. Como podemos ver, abaixo dos 20 pontos, a linha mais rápida quebrou em alta, a linha mais lenta aqui continuou a sua valorização. Ou seja, como eu estava a referir, mesmo em períodos de lateralização é bastante interessante utilizar estes osciladores para poder ter aqui essa possibilidade
de ganhar alguns pips quando o ativo e a cotação anda sempre a cotar entre uma zona de resistência e uma zona de suporte sem uma tendência definida. Terminamos assim então o nosso seminário, o seminário de análise técnica. Queria agradecer também desde já a vossa participação. Disponibilizo então aqui também novamente os nossos contactos para poderem colocar algumas dúvidas e algumas questões sobre o seminário. Vou também dar agora então esta oportunidade. Fui tentando esclarecer algumas dúvidas durante a sessão, mas poderão então fazer agora algumas questões que vou tentar esclarecer da melhor forma. Aqui tenho aqui em relação MACD ou RSI, qual é o melhor e em que par é que é o melhor. Não há uma definição para esta questão, ou seja, depende sempre da estratégia de negociação, como referi. Por exemplo, o Pedro Amorim gosta bastante de utilizar o indicador estocástico. Eu sinto-me mais confortável, por exemplo, em negociar com MACD e com RSI. E depois também depende um pouco do tipo de ativo que está a negociar e da tendência ou do momento que está a negociar. Por isso, acaba sempre por ser um pouco um gosto pessoal, digamos assim, e uma adaptação aos indicadores, mas mesmo assim, entre MACD e RSI, posso dizer que gosto mais de negociar com o MACD. Em relação aqui, o RSI é mais fiável para algum ativo em específico ou mais para Forex. Diria que o RSI adapta-se a qualquer ativo, uma vez que tem em conta a cotação de os ativos. Eu posso dizer que já utilizei RSI para negociar Forex, para negociar também índices, também matéria-prima, por exemplo. Agora tivemos a questão do café. Nas últimas sessões, o café esteve abaixo dos 30 pontos do RSI, demonstrou ali uma oportunidade interessante para entrar comprador e ele realmente aliviou ali abaixo dos 30 pontos do RSI, aliviou, por isso lá está, poderemos utilizar esta análise técnica em qualquer time frame e também a diversos ativos, tanto em Forex como mesmo em ações, matérias-primas, por isso poderemos utilizar esta análise técnica em diversos time frames e em diversos ativos. Em relação ao PowerPoint, eu vou poder disponibilizar através de PDF então o PowerPoint a quem o quiser. É só enviar um e-mail para sales@xtb.pt ou para o meu e-mail david.silva@xtb.pt e eu poderei enviar-vos o PowerPoint para poderem ter acesso ao mesmo. Qualquer dúvida, já sabem, é só entrarem em contato para um destes e-mails, sales@xtb.pt ou .silva@xtb.pt ou irem ao nosso site que temos lá toda a nossa informação. Para quem também ainda não é cliente da XTB, poderá ir ao nosso site www.xtb.pt e na parte da abertura de conta real é um formulário que demora apenas 3 minutos a ser preenchido. Agora há a possibilidade de negociar ou de abrir conta online, por isso quem não tem conta poderá também fazê-lo, que terá acesso a todos os nossos seminários durante o dia. Da minha parte é tudo, foi um gosto estar com vocês, agradeço mais uma vez
a vossa participação e a vossa disponibilidade e todas as vossas questões. Qualquer dúvida é só entrar em contato connosco através de telefone ou por e-mail, que nós iremos ajudar as vossas questões. Muito obrigado a todos. Desejo-vos um ótimo dia. Amanhã teremos mais 2 seminários durante o dia, às 8 e à 1h15. É só entrar em contato connosco. Desejo-vos um resto de uma boa noite. Até amanhã e ótimas negociações.